Parece que eu sempre começo os vídeos da mesma forma, né? Mas faz tempo desde a última vez que eu apareci aqui. E mais tempo do que eu gostaria até. Eu vou tentar ser breve porque o vídeo já tá bem longo. Mas basicamente esse vídeo é uma tier list em que eu vou fazer um ranking dos arcos principais de Cavaleiros do Zodíaco e dando a minha opinião, obviamente, né? Esse vídeo ele já era para ter sido postado há muito tempo, tanto que ele está guardado no meu dispositivo desde março de 2023. Então tá quase 2 anos aqui. E eu decidi guardar para essa época porque, de fato, o que vocês leram no título não é mentira, não é clickbait. Esse é o último vídeo do canal. Eu decidi tomar essa decisão porque eu sinto que nessa nova fase em que eu seguirei na minha vida, eu realmente já não vou mais conseguir dedicar tanto tempo para esse canal, tempo esse que eu já nem dedicava. Então, realmente vai ficar basicamente impossível de querer tentar alguma coisa aqui ainda. Então, no mais, eu vou comentar mais sobre o final mesmo e como vai ocorrer lá pro final do vídeo. Mas de início eu quero que vocês apenas saibam que é um vídeo de tier list em que eu vou listar todos os arcos de Cavaleiros do Zodíaco. Eu espero de fato que vocês curtam esse vídeo. Eu espero que vocês possam apreciar, porque é o vídeo mais trabalhoso que eu já fiz. Eu dediquei bastante tempo mesmo nessa produção. Então eu espero que vocês gostem, deem risadas e realmente curtam o que eu fiz aqui. É isso, podem ficar com o vídeo. E só para lembrar que como esse é um vídeo mais conversa, vocês podem acelerar o vídeo ou deixar ele em segundo plano para apenas ouvirem enquanto vão fazer outra coisa, porque realmente não tem tanta coisa assim que vai passar na tela que vocês precisem prestar atenção. Obviamente eu vou estar editando, então vão ter imagens ilustrativas e memes na tela, mas é opcional. E mano, é o seguinte, ele fez essa tier list aqui, né? E eu queria encontrar uma que tivesse com todos os arcos mesmo, né? Mas aqui só vai ter os do anime, basicamente, sendo que ele até coloca o filme aqui, né? O Prólogo do Céu. Mas eu não vou analisar o anime não, vou analisar tudo, né? Geral, assim. O anime, mangá, e o que eu sei, né? Porque, tá ligado? E assim, vamos editar isso daqui, Sublime. Eu vi algo muito pica. Isso daqui é muito foda, tá? O Bernardo aqui, o Bernardo, eu vou trocar pra foda, tá? Porque isso aqui é foda. O Ne, eu vou trocar pra o Malo, vou tacar pra ruim. E esse daqui, filho, é o pior de todos, né? Só vai ter um aqui que vai ser simplesmente... Eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas desprezível é uma palavra muito forte, sabe? Então assim, eu acho que tá necessário. E bem, só vai ter um filha da p... não sei falar mais. Só vai ter um em cada um dos extremos, ou seja, só vai ter um que é melhor que todos e só vai ter um que é pior que todos. Então vamos começar essa brincadeira aqui. Vou organizar dos menos polêmicos. Não, vou organizar na ordem cronológica aqui, certo? Eu acredito que esteja no anime, né? Então vai ser isso daqui, ó. Peraí, filha da p... Então eu começo essa brincadeira aqui. Bem, eu queria que tivesse todas as sagas mesmo, né? Mas parece que ele começa na saga das 12 casas, lá com os Cavaleiros de Ouro, né? Ele pula uns arcos aí. Então eu vou contar que esse daqui, ó, vai ser tudo, né? Vai ser ali da Guerra Galáctica até, de fato, a batalha final contra o Saga, que vai ser ali no final das 12 casas. Cara, isso aqui, infelizmente, não tenho o que dizer, né? Isso daqui é foda, pô. Isso daqui é muito pica, tá? Eu não vou colocar no dormir por 8 horas, porque como eu já falei, vai ter um que vai estar guardado especial pra lá. Mas, por muito pouco, não é essa saga aqui que vai pra lá. Assim, por ser tudo que representa, por representar literalmente o início da história até o ápice, né? O primeiro ápice da história, assim, eu acho que merecia muito ir pro maior de todos. Mas mais pra frente eu explico qual que vai ser mesmo. A primeira
o primeiro arco ali, né, a Guerra Galáctica, a batalha contra os Cavaleiros Pretos, né, você não dá muita importância não, você fala, ah, legal, os caras se batendo, tem a sanguinolência e tal, muito foda. Eu imagino que na época devia ser muito pica mesmo, né? Tipo, pra mim, quando eu assisti moleque, pequeno, era foda, mas não era na época de ouro, né? Lá nos anos 90 e tal. Eu acho muito do caralho. Tem vários problemas de coerência, principalmente no anime, né? No mangá, ele segue um pouquinho mais certo os padrões. Ele explica coisas melhores, ele tem tramas melhores, né? O mangá. Mas o anime, ele compensa tudo que o anime peca, ele compensa no visual. Ele compensa na animação, ele compensa nos traços, né? Ele compensa na trilha sonora, que é um absurdo. Cara, é muito lindo, velho. Todo Cavaleiro Zodíaco clássico tem uma trilha do caralho. Então assim, velho, por tudo que representa, vai ficar no foda, tá? Se o anime não tivesse trazido tantos elementos bacanas, eu acho que descia pro bom. Mas por tudo que ele traz, e contando com o mangá também, eu acho que fica no foda. Vai ficar na frente de todos os outros do foda, tá? Agora, partindo para isso daqui. Isso daqui, irmão, por muito pouco não fica no desprezível, tá? Eu até revi alguns trechos recentemente, né? Eu devia pegar pra reassistir a saga de Asgard, porque eu não lembro de nada, né? Pra quem não sabe, esse daqui é a saga que vem logo depois das 12 casas no anime, né? No mangá, no anime, depois das 12 casas, vem a saga de Poseidon, mas no anime, como a saga de Poseidon ainda não estava pronta, os animadores tiveram que criar uma saga filler inteira para cobrir o tempo que o Kurumada estava escrevendo ainda a saga de Poseidon, né? Então eles inventaram aqui a saga de Asgard. E assim, cara, me desculpa, mas eu não consigo gostar dessa saga, velho. Assim, quando eu assisti moleque, né, também, eu achava muito foda, tá ligado? Eu achava pica. Mas até quando eu era moleque, eu achava meio arrastado, eu achava que não tava no nível. Nem um pouco no nível do que já tinha sido apresentado no anime, que foi a saga das 12 casas. Óbvio que não tem como comparar muito, mas você via que tinha um potencial ali, sabe? Tinha um potencial, tinha uns personagens bacanas, uns vilões que poderiam ter uma história realmente diferente, e tem alguns que têm uma história diferente, como o próprio Siegfried no final da história, que é disparado o melhor vilão, né, melhor antagonista, mas todos os outros eles carecem muito de carisma, sabe? Eles só não têm, até mesmo os Cavaleiros de Ouro, que eram menos gostáveis nas 12 casas, até eles tinham um pouquinho do charme ali, né? Mas os Asgardianos, né, os guerreiros deuses, alguns deles simplesmente são completamente esquecíveis. Tanto que eu quase apaguei essa saga da minha memória, tá ligado? Mas, como ele existe alguns elementos bons, e entre eles a trilha sonora, né, novamente, eu vou subir por ruim, tá? Porque assim, eu não acho que seja bom, porque o que ele pode oferecer de bom seria o potencial dele. E aí poderia ficar entre bom ou foda. Mas, como é só o potencial, ou seja, não é ele de fato, né? Não é a saga de fato, eu acho que no ruim tá de bom tamanho, saca? Sendo bem generoso, tá? Eu não gosto de ficar humilhando as coisas, eu não gosto de dar uma justificativa a mais, mas eu acho que nesse caso realmente não tem como passar muito pano, saca? Eu enxergo coisas boas, mas as coisas ruins elas conseguem ofuscar boa parte dessas coisas boas. Assim, eu esperava que eu fosse me lembrar melhor com bons olhos dessa saga, mas não é o caso. Fora que pra mim, na minha opinião, tá? Mas não, no caso, minha opinião, né, não vale de muita coisa. Mas no caso, eu acredito que quando algo é muito foda, quando algo é muito marcante de fato, você se lembra de alguma cena bacana, você se lembra de algo legal. Na saga das 12 casas, você tem muitas cenas que você memoriza, tá ligado? Mesmo que você não tenha assistido 1 trilhão de vezes igual a mim, você ainda consegue se lembrar, tá ligado? Você ainda fala, porra, essa cena aqui é do caralho, hein? Mas na saga de Asgard, velho, são pouquíssimas essas cenas. Tipo, eu mesmo agora só me lembro de uma. Agora, partindo de fato para algo foda, tá? Algo muito pica, nós temos aqui simplesmente a saga de Poseidon, velho. E a saga de Poseidon, ela é muito, como eu posso dizer,
subestimada. A fandom de Cavaleiros do Zodíaco, né, as 7 pessoas,72 que acompanham os Cavaleiros do Zodíaco e formam um grupinho ali, essas 7,2 pessoas, a maioria delas não vê a saga de Poseidon com bons olhos. Mas eu consigo ver algo além da saga de Poseidon. Principalmente depois, onde eu terminei de ler pela primeira vez, né, o mangá de Saint Seiya. Eu peguei pra ler. E cara, a saga de Poseidon no mangá é algo completamente diferente, saca? Por mais que eles tivessem conseguido adaptar melhor a saga de Poseidon pro anime, a saga de Poseidon acabava sendo muito ofuscada pela saga de Asgard, saca? Por algum motivo satânico, que eu acho que é uma maldição que caiu sobre a minha cabeça, a parte desse vídeo no original foi cortada. Então, para resumir o que eu falei, eu simplesmente disse que a adaptação da saga de Poseidon foi prejudicada por causa dos fillers. No caso, fillers, os filmes que já haviam introduzido essa ideia de batalha contra deuses, e algumas das partes principais e mais impactantes da saga de Poseidon foram cortadas durante a adaptação do anime. Mas no mangá, cara, o que eu tenho pra falar? A arte, ela não deu um upgrade gigantesco. Eu consigo ver uma evolução ali do traço do Kurumada, do início da obra pra saga de Poseidon. É realmente, você consegue notar uma evolução, mas nada muito além disso, tá ligado? Nada grandioso. E eu acho é uma saga curta, né? Que funciona muito bem. É uma boa escada entre uma gigantesca saga, que é a das 12 casas, pra saga do santuário, né? Que vai ser justamente a saga de Hades. Um ótimo arco de transição, né? E tem personagens que funcionam, saca? Diferente da saga de Asgard, onde você tem personagens completamente esquecíveis, na saga de Poseidon você até pode ter uns personagens esquecíveis, tá? Infelizmente nada consegue ser perfeito. Mas até esses que são esquecíveis, eles são... A forma como eles são aplicadas é interessante. Por exemplo, lá você tem o primeiro General Marina, né? O primeiro antagonista ali que o próprio Seiya enfrenta, que ele é completamente esquecível, cara. Ele não tem um background, ele não tem golpes marcantes, ele não tem uma aparência marcante, né? Mas ele simplesmente serve como uma escada para mostrar o quão grandioso foi o desenvolvimento do Seiya, o Baian, né? O cavalo marinho. Ele é muito poderoso, não chega a ser um nível Cavaleiro de Ouro experiente, tipo Cavaleiro de Ouro forte assim, né? Mas ele é forte, né? O Baian, ele dá um trabalho, mas o Seiya elimina ele basicamente com certa facilidade, saca? E isso é incrível porque mostra muito da evolução do Seiya como protagonista. E eu acredito que os Generais Marinas eles sirvam justamente para isso. O propósito deles é mostrar para o leitor o quanto os protagonistas evoluíram após o final das 12 casas, né? Depois que eles enfrentaram os Cavaleiros de Ouro, eles ficaram muito mais fortes e conseguem agora bater de frente com inimigos à altura, saca? E a luta deles é muito interessante. Ryan, ele possuía meio que um Mugen, tá ligado? Ele tinha um escudo ali, onde o Seiya, não importa o que ele fizesse, ele não conseguia atacar esse escudo, ele não conseguia atacar o Baian por causa do escudo. Mas o Seiya, ele vai se lembrar que essa técnica é muito parecida com a do Cavaleiro de Prata, que ele enfrentou lá no início da obra, né? Em determinado momento ele vai se encontrar com o Cavaleiro Mist de Lagarto, e o Mist, ele justamente usa uma barreira de vento que impede do Seiya de atacar ele. E aí o Seiya, ele vai lembrar dessa luta, e agora como ele está mais poderoso, ele vai conseguir aplicar a técnica que ele conseguiu utilizar para burlar a barreira do inimigo, e ele vai aplicar de novo isso no Baian. E aí ele vai derrotar o Baian com uma extrema facilidade. E esse é só um dos momentos, saca, que eu consigo me lembrar. Outro momento que é muito foda, que mostra essa evolução, é na luta dos outros protagonistas, como a luta do próprio Shiryu contra o Krishna de Krisaor. O Shiryu, ele fica completamente ferrado na luta, porque o Krishna consegue perfurar o escudo do Shiryu, ou seja, a defesa dele não serve de nada, e ele basicamente recorre
ao golpe da Excalibur, que durante a saga das 12 casas, o Shura deposita o cosmo dele no braço direito do Shiryu, e o Shiryu consegue utilizar a técnica do Shura, que é a Excalibur. Quando ele eleva bastante o cosmo dele, ele consegue replicar a mesma técnica do Shura, né? A mesma técnica que é o corte da Excalibur. E isso é muito foda, porque você nunca que vai imaginar que aquele cara do início da obra simplesmente agora tá conseguindo utilizar uma técnica nível Cavaleiro de Ouro. E o Cavaleiro de Ouro, que no caso, né, é uma elite extremamente forte, né? Esses são apenas pequenos momentos, saca? E tem vários outros, mas acho que o último que eu poderia citar aqui, que infelizmente foi cortado no anime, eu não sei porquê, que é justamente a relação do Kanon, né? Que o Kanon, eu nem preciso dizer que é simplesmente um dos meus personagens favoritos, né? Eu acho que tá autoexplicativo, né? Ele é o vilão principal mesmo, né? O vilão da saga de Poseidon. Pelo incrível que pareça, não é o Poseidon, né? Já que quem arquitetou toda a desgraça, né? Quem matou muita gente foi justamente o Kanon, né? Ele só manipulou o Poseidon ali. Mas no final da história no mangá, né? O que acontece? No anime, simplesmente o Kanon, ele toma um esporro ali do Sorrento, né? Que depois que o Ikki descobre os planos do Kanon, o Sorrento também descobre junto do Ikki, né? E aí, depois de simplesmente ser humilhado pelos dois, o Kanon fica isolado ali e simplesmente some até a saga de Hades. Mas no mangá é muito foda, porque no anime a sequência segue, beleza? E aí chega no clímax final, onde o Poseidon ele desperta, né, definitivamente, né? Porque no universo de Cavaleiros do Zodíaco, os deuses eles reencarnam em corpos mortais, né? E o Poseidon até então não tinha reencarnado de fato. E quando ele desperta finalmente, ele lança o tridente dele na direção da Saori, né? Na direção da Athena. E no anime, o Seiya, ele veste a armadura de Sagitário e é ele quem impede do tridente de atingir a Saori. Mas no mangá, quem impede do tridente de acertar ela é justamente o Kanon. Ele se mete na frente do tridente e ele recebe no peito o ataque. E isso é muito foda, porque mostra desde a saga de Poseidon o que viria a se tornar o Kanon a partir dali. Porque o Kanon ele poderia muito bem ter morrido e ter se arrependido dos seus pecados. Mas a gente vai ver mais pra frente na saga de Hades que simplesmente ele tá ali ajudando toda a galera, né? Tá derrotando vários espectros. Saga de Poseidon é quase tão foda quanto a saga de Hades, quanto a saga das 12 casas, tá? Mas agora prosseguindo, irmão, vocês vão me desculpar. Mas a primeira temporada, a primeira parte do arco de Hades, da saga de Hades, não é brincadeira, tá? Isso daqui é dormir por 8 horas. Porque não existe, cara. Isso daqui é tudo que o Kurumada, se ele tivesse feito o nível que ele conseguiu produzir aqui, filha da puta, para de buzinar, corno. Enfim, se ele tivesse conseguido produzir esse nível de escrita que ele colocou nessa primeira temporada da obra inteira, eu acho que Saint Seiya poderia ser um pouco mais bem visto. Porque o que acontece é que Saint Seiya tem vários conceitos muito interessantes, muito fodas assim, que o Kurumada criou, que eu acho que nem ele sabe como ele criou, mas que é muito pica. Só que ele infelizmente não sabe usar direito. Ele criou o bagulho, mas algumas vezes ele simplesmente perde a mão e basicamente não sabe o que tá fazendo. Eu acredito que seja o momento onde ele soube melhor utilizar desses conceitos. E, cara, é uma visão completamente diferente do que você estava acostumado até então. Porque você vê ali a saga de As 12 Casas, onde os Cavaleiros de Bronze eles sobem as 12 casas para salvar Athena. Aí, na saga de Asgard, eles sobem o castelo lá, acho que é a porra do castelo, né? Eles sobem o castelo ali e vão enfrentando os inimigos para salvar Athena, no mesmo padrão. E aí chega a saga de Poseidon e eles vão lá de novo derrotar os inimigos em arenas diferentes, em locais, no mesmo lugar, né? Ali na mesma região, justamente para salvar Athena. Mas essa primeira temporada da saga de Hades é bem diferente.
Porque aqui você não tem os protagonistas como protagonistas. Aqui você tem todos os personagens como, de certo modo, protagonistas. Porque você acompanha a visão de todos os personagens. Você acompanha a visão dos Cavaleiros de Ouro e você acompanha a visão dos protagonistas. Mas necessariamente os protagonistas não vão ser o foco geral. O próprio Seiya, ele fica sumido por basicamente essa primeira parte inteira. E os outros Cavaleiros de Bronze nem se fala, né? O Ikki, ele literalmente nem aparece nessa primeira temporada. O Shiryu é o que tem mais ou menos quase tanto destaque quanto o Seiya. E o Shun e o Yoga são simplesmente deletados. Eles quase não aparecem, eles aparecem pouquíssimo. E realmente só aparecem ali no final, tá ligado? E assim, essa saga ela é muito foda. Porque ela finalmente dá o destaque devido para os Cavaleiros de Ouro. Porque até então, os protagonistas, eles são interessantes? De certo modo são. É interessante você acompanhar ali a trajetória deles. Mas aqui, o grande triunfo de Cavaleiros do Zodíaco como personagens, eu acredito que justamente sejam os Cavaleiros de Ouro. Tanto que eu acho que uma das minhas maiores críticas a essa obra inteira é que simplesmente os Cavaleiros de Ouro não receberam o destaque que eles mereciam. E a vez que eles receberam foi apenas para vender boneco, apenas com fins lucrativos e sem de fato se importar com a história deles. O que, né? Talvez um dia eu ainda fale um pouco sobre a brincadeira que foi Soul of Gold. Mas, deixando isso de lado agora, todo o conflito que os Cavaleiros de Ouro renegados têm ao retornarem para o santuário e simplesmente terem que derrotar seus próprios companheiros em prol de um bem maior, né, que a gente só vai descobrir o plot deles de fato no final dessa primeira temporada. E cara, a construção é toda muito bem feita, saca? Você realmente fica imersivo naquilo. Eu não tô falando que o clássico inteiro já não era imersivo, mas essa daqui você sente aquele molho de falar, porra, eu quero ver a continuação disso aqui. Eu quero ver um pouco mais disso daqui, saca? Pelo menos comigo foi assim, sabe? E depois que eu li o mangá, eu simplesmente consegui confirmar toda essa minha ideia, saca? E você tem momentos muito marcantes, cara. Tipo, tem o momento onde o Mu, ele simplesmente reencontra aqueles companheiros que ele acreditava serem companheiros, e aí você consegue ver como o Mu conseguiu se sentir decepcionado com seus próprios companheiros. E aí mais pra frente você tem a morte do Aldebaran, que é simplesmente muito de repente, que eu acredito que seja uma característica de uma guerra de fato, né? Já que até então eram apenas batalhas, né? Eram apenas conflitos ali, mas a Guerra Santa, né? Que é justamente dado o nome desse conflito, é uma guerra. Então é normal você ter essa atmosfera de que aliados irão morrer, de que as coisas podem acontecer de repente, né? E aí, tipo, num capítulo você tá vendo o avanço dos Cavaleiros Renegados. E aí no outro capítulo você simplesmente é recebido com a morte de um Cavaleiro de Ouro, saca? E eu acho que o ápice disso é justamente a batalha dos Renegados contra o Shaka. A chegada dos Cavaleiros de Ouro na casa do Shaka. E aí você tem todo aquele diálogo deles, aquele sentimento que eles sentem de dúvida. Nesse momento, algumas pessoas, né, alguns leitores, alguns telespectadores já devem ter percebido que de fato os Cavaleiros de Ouro, né, os renegados não querem fazer o que eles estão fazendo. E aí você consegue ter um pouco mais de empatia pelo que os velhos companheiros estão sentindo naquele momento. E a batalha deles inteira é muito linda, saca? É uma coreografia muito bacana. Eu ainda não comentei, mas no anime é simplesmente cinema, tá? A animação em HD é muito foda. Eles misturam os elementos que hoje em dia pode não ser tão interessante como algumas cenas 3D, mas cara, pra aquela época eu imagino que devia ser do caralho. Eu ainda não comentei, mas a trilha sonora também é do cacete. Simplesmente eles não conseguiram perder a essência do clássico. A abertura, meus amigos, eu não vou poder colocar aqui, mas eu vou colocar na descrição, tá? A abertura e o encerramento dessa saga, dessa primeira temporada, são de cair o cu da bunda, tá bom? São simplesmente absurdas essas temas. E assim, velho, deixando um pouco mais de lado o anime, né? Que ele só traz isso, basicamente. Tipo, eles acertam muito novamente na trilha sonora, mas na adaptação eles ainda conseguem cagar algumas coisas, né? Infelizmente, nem tudo consegue ser perfeito.
Mas basicamente, voltando, né, pro mangá, cara, o sentimentalismo nessa saga é simplesmente absurdo. E eu falei que o anime ele consegue cagar um pouco na adaptação, mas ele também tenta compensar em certos momentos. Por exemplo, na batalha entre os renegados e o Shaka, eles basicamente o tempo todo ficam relutando se eles vão utilizar a técnica proibida para derrotar o Shaka, já que era a única forma de derrotar ele ali. E aí quando eles basicamente abandonam, né, quando o Saga diz que eles devem abandonar tudo pelo futuro das gerações, né? Aquele papo clássico que a gente já tá ligado. Mas, cara, é muito foda você ver a perda, saca? É muito maneiro, de fato. Não maneiro, tipo, no sentido de, nossa, isso aqui é muito legal, né? Tipo, os caras estão se matando. Mas no sentido de ser algo interessante, de fato, de você acompanhar. Você fica muito imersivo, saca? Porque até então era algo que você não tava esperando. Tipo, a gente já tinha visto Cavaleiros de Ouro sendo mortos, mas outros Cavaleiros de Ouro enfrentando outros Cavaleiros de Ouro era algo completamente inédito, saca? E, mano, a execução, ela ficou absurda, saca? Eu acho que esse momento aqui é simplesmente o ápice da escrita do Kurumada. Tudo é muito bem construído, tudo é muito bem feito. Você, de fato, se vê querendo ler os capítulos, se vê querendo assistir os episódios. Pelo menos comigo foi assim, velho. Eu não sei se com mais alguém foi, mas, cara, a experiência que eu tive com essa saga aqui foi outro nível, saca? Então vamos lá, né? Pra gente finalizar logo. A segunda temporada da saga de Hades eu acho bom, tá? Não vai chegar a ser ruim, porque eu não acho que é no nível da saga de Asgard, mas eu também não acho que seja no nível da saga de Poseidon e das 12 casas, tá? O Kurumada conseguiu começar muito bem a saga de Hades, né? Eu acho que ele conseguiu dar um belo de um começo, mas no desenvolvimento foi um pouco mais fraco, foi um pouco mais caído, né? Eu não vou lembrar agora se tem a explicação por causa disso, e eu também não vou pesquisar, eu quero que se foda, mas assim, é, não é tão bom, né? Não chega a ser o nível do que foi o início da saga de Hades. Mas assim, eu não acho que chega a ser descartável, saca? Eu não acho que chega a ser completamente deletável da memória. Muito pelo contrário. Tem sim momentos muito marcantes. Óbvio que algumas tramas não são tão interessantes, tipo a trama do Orfeu. Eu acho ela meio cansada, eu acho ela meio caída, tanto no anime quanto no mangá. São momentos que eu acho que poderiam... Eles são interessantes, né? O Orfeu, ele é um personagem interessante. A trama dele basear-se num romance é bem interessante. Mas eu acho que se você tira a parte do Orfeu da história, eu acho que a segunda temporada consegue ficar bem melhor. Porque você tem momentos muito fodas, de personagens fodas. Poderiam ter coisas mais fodas, né? Poderia ter algo bem mais foda. Mas eu acho que o que a gente recebeu, acho que já tá interessante. Não vou dizer interessante o suficiente, não vou dizer interessante agradável, porque poderia ser bem melhor, saca? O Kurumada ele soube utilizar bem dos seus personagens, mas ainda faltou uns 30% ali de personagem que ele poderia ter utilizado melhor e ele não conseguiu utilizar. E eu acredito que seja 30%, porque apesar de serem poucos personagens, um desses personagens que ele não soube utilizar foi simplesmente Doku de Libra, que eu acho que pra mim é o maior problema dessa saga. Porque, cara, Doku de Libra, desde o início da história, literalmente, desde que se conhece Shiryu, Doku de Libra é conhecido como o símbolo do que é um cavaleiro, saca? Você vê ele como um cara, um velhinho, né, um mestre ancião ali de fato. Mas depois que você descobre que ele é um cavaleiro de ouro, você fala, puta que pariu, esse cara deve ser no mínimo foda. Ele tá velho, mas ele deve ser foda. A aparição na primeira temporada da saga de Hades que o Doku tem, onde ele enfrenta o Xion, né, é muito do caralho. É muito foda o Doku simplesmente chegando e falando, Shiryu, eu vou te ensinar essa putaria aqui só uma vez. Aí ele, cólera dos 100 dragões, puta que pariu. Aquilo ali arrepia até que nem tem pelo, viado. Tô te falando. Porque, mano, é muito foda, cara. E aí na segunda temporada você espera muito desse personagem.
Mas depois disso ele simplesmente some. Ele não aparece, ele não faz nenhuma aparição na segunda temporada. E eu acho isso uma puta de uma falta de sacanagem, um puta desrespeito, saca? Porque, porra, você tinha 3 personagens muito fortes no exército de Hades. Além dos espectros que guardariam as prisões, que eu acho que esses personagens, apesar de alguns terem sido bem rushados, eu acho que os que foram utilizados foram bem utilizados. Tipo, o Aqueronte, eu acho ele muito maneiro, tá ligado? Acho o Aqueronte bacana. O Lune de Bauron, ele é muito foda, saca? Ele tem uma participação pequena, mas eu acho ele bem bacana também. Então, assim, os guardiões das prisões que o Kurumada utilizou, eu acho que eles são bons personagens, saca? Mas, obviamente, tem aqueles que foram esquecidos, mas você simplesmente, nessa temporada, você tem simplesmente o panteão dos cavaleiros, né, dos espectros de Hades. Lá você tem simplesmente os 3 juízes do inferno, que até então, desde a primeira temporada, foram ditos como os caras mais fodas que tem. 3 antagonistas muito fodas de desenvolver. E aí o que você recebe é um deles sendo humilhado pelo Ikki, o outro sendo completamente cachorrinho do Canon, o que eu acho muito foda, tá? O Canon, eu acho ele derrotar um dos juízes, assim, meio que ser uma rivalidade, eu acho isso do caralho, tá? Mas o terceiro é simplesmente destruído por causas naturais, por consequências do roteiro, tá ligado? Eu acho que daria uma rivalidade do caralho. O Ikki versus o Ayakos, como já foi na obra original mesmo, né? As duas aves, né? A ave negra e a das chamas, eu acho que dá uma rivalidade bacana. O Canon contra o Radamantes também, eu acho foda, né? O que já foi feito, mas o Minos poderia facilmente ser o rival do Doku, velho. Facilmente. Então, assim, eu acho que essa segunda temporada, ela não tem mais problemas do que pontos bons, né? Eu acho que os pontos bons ainda conseguem se sobressair sobre os negativos, mas esses negativos descem bastante o critério dessa segunda temporada, né? Eu acredito, né? Eu acredito que os pontos bons eles se sobressaem justamente pela cena final dessa temporada, né? Uma das cenas finais, que é basicamente a cena do sacrifício dos Cavaleiros de Ouro, né? De todos os Cavaleiros de Ouro. Esse momento ele é muito foda, porque eu acredito que nem seja pelo fanservice que ele oferece, né? De ver todos os Cavaleiros de Ouro reunidos na mesma cena, né? Onde todos eles unem os seus cosmos na flecha final do Aiolos, e ele atira contra o Muro das Lamentações justamente para que os protagonistas pudessem avançar, né? E pudessem chegar ao encontro da Saori, né? Depois que ela foi raptada pelo Hades, né? Aí eles acabaram se deparando com o Muro das Lamentações que nenhum mortal poderia atravessar. E aí, basicamente, todos os Cavaleiros de Ouro se reúnem, eles enviam o cosmo deles para a flecha do Aiolos, e o Aiolos destrói o muro, né? Fazendo aquele buraco maravilhoso lá, e eles prosseguem, né? E esse momento não é nem tão foda por causa da trilha sonora ou algo do tipo, mas sim porque ela mostra o desenvolvimento dos protagonistas. Ela mostra o quão amadurecida ficou a relação entre eles e os Cavaleiros de Ouro, né? Já que a gente tem que lembrar que eles eram inimigos no passado. Eles eram pessoas que estavam de lados opostos, mas depois que tudo foi unificado, né? Depois que todos perceberam quem era a verdadeira Athena, eles ficaram extremamente parceiros. Eles de fato se tornaram colegas de guerra. Se eu não me engano, acho que é o próprio Seiya. Eu não vou lembrar se essa fala é original do anime ou se no mangá ela tem também. Mas basicamente o Seiya ele comenta que basicamente quando ele passou diante dos Cavaleiros de Ouro, ele olhou para todos eles e todos eles estavam sorrindo, como se eles fossem verdadeiros colegas de batalha, verdadeiros amigos de guerra, algo assim do tipo. E essa cena, cara, ela é muito linda, ela é muito bem construída, ela compensa basicamente tudo que tem de errado na segunda temporada. Essa cena, essa única cena, consegue compensar muito. Eu confesso que quando eu assisti pela primeira vez, eu morri de choro, tá? Me desculpa, mas não tem como, cara. Era muito foda, velho. Eu chorei pra caralho nesse dia. Ou seja, mano, essa cena é muito pica, tá?
Essa cena é muito foda. Só de lembrar, eu já me arrepio aqui, velho. É muito do caralho. Vamos para a última temporada da saga de Hades. Que, na minha humilde opinião, tá? Vou ser bem sincero com vocês, eu esperava mais, tá? Eu esperava bem mais. E é por isso, cara. É por isso que eu acho que eu deixo no ruim, tá? Eu sei que pode ter gente que vai me crucificar, ou talvez não, mas eu acho que podia ter sido mais, saca? Tanto no anime quanto no mangá. Porque assim, o anime ele já estava sendo extremamente prejudicado. Depois de alguns BOs que deu lá na produção, o anime já estava totalmente prejudicado. Desde a segunda temporada. A primeira temporada foi um absurdo de qualidade. E a segunda temporada já foi uma decadência. E a terceira foi ainda pior. Porque os caras simplesmente animaram pouquíssimos episódios. Uma animação nem um pouco digna de Cavaleiros do Zodíaco. Uma trilha sonora fraca. Essa última temporada ela tem uma trilha sonora fraca. A segunda ainda se salva, mas nessa terceira eu acho fraca. A abertura ela é a mesma, ela só muda alguns flashes assim, então já perde pontos. O encerramento, se eu não me engano, é o mesmo também, só muda as cenas novamente, então novamente perde uns pontos. E assim, cara, essa temporada ela traz os elementos, como eu já disse, Cavaleiro do Zodíaco é muito bom em criar elementos bons, ele é muito bom em criar elementos fodas, mas saber utilizar eles é que é o pica, né? Porque assim, nós somos apresentados ao clímax final da obra, né? Basicamente é aqui onde tudo se encerra, ou seja, é um final, cara. Aqui a gente tá falando de um final, ou seja, algo que é pra decretar o fim daquela obra. Então assim, velho, não tem pra onde. Você tá esperando algo maior, você tá esperando algo foda, e com o Cavaleiro Zodíaco não é exatamente o que você recebe. Por quê? Você recebe simplesmente que depois de tudo que os Cavaleiros de Atena passaram nas outras duas temporadas, depois de tudo, todos os companheiros que eles perderam, todas as esperanças que eles perderam, você chega no final e você descobre que, não, simplesmente até o Hades, até chegar no Hades, tem 2 deuses. Antes de enfrentar o Hades, tem 2 filhos de uma que são deuses. Aí você fala, acabou, né? Eu acho que aqui acabou. Não tem como mais vencer, não tem mais como vencer. E de fato não tinha como, porque simplesmente os 5 bronzes foram humilhados, foram destroçados por um único deles, né, o Thanatos, o deus da morte. Foi responsável por humilhar eles de todas as formas possíveis. Os Cavaleiros de Ouro, com a ajuda do Poseidon, ainda tentaram unir forças para levar as armaduras de ouro para eles, né, para os Bronze Boys. Eles conseguiram. Aí o Thanatos foi lá, evitou o ataque de todo mundo e ainda destruiu todas as armaduras de ouro. Que aí você fala, acabou, né? Acabou, né? Porque, assim, o Seiya apanhar com a armadura de Pegasus é uma coisa. O Seiya com a armadura de Sagitário apanhar é outra coisa completamente diferente. E aí, simplesmente, você tem aquele discurso clássico da Athena encorajando o Seiya pro Seiya levantar. O problema na cena não é nem isso. Não é nem essa motivação que já ficou meio manjada. Isso até dá pra relevar porque você já se acostumou, você já sabe que aquilo ali é o padrão de Cavaleiro do Zodíaco e tal. Mas o problema é quando simplesmente surgem as armaduras divinas, saca? Porque assim, cara, eu acredito que esse aqui seja o ápice do que é uma luta de Cavaleiro Zodíaco. Não no sentido de ápice de ser bom, mas no sentido do ápice de ser exatamente aquilo que Cavaleiro Zodíaco quase sempre tentou apresentar. Porque o que eu quero dizer é que no início da obra, o Kurumada ele realmente se importava um pouco em fazer lutas mais elaboradas, lutas que não fossem simplesmente bate, recebe, desvia, bate e finaliza. No início o Kurumada realmente queria fazer algo interessante ali, uma luta, tanto que muita gente lembra no início da obra da luta do Shiryu contra o Seiya, que de fato é uma luta bem coreografada assim, bem equiparada, os personagens, o Seiya, apesar de ser bem mais fraco que o Shiryu,
consegue vencer a luta ainda, utilizando a estratégia e tal. Mas, cara, eu acho que pro final da obra, velho, eu esperava mais, saca? As armaduras divinas, o conceito das armaduras divinas, eu acho muito foda, tá? Eu acho muito pica o design, a apresentação, o nível do power scaling é muito do caralho, velho. Eu acho foda. Mas eu acho que dava pra ter feito umas lutas bem mais elaboradas. O Thanatos, até então, ele era apresentado como a maior ameaça que eles já tinham enfrentado. Uma ameaça ainda maior que a do Poseidon, saca? Porque o Poseidon não conseguia derrotar eles com as armaduras de ouro, né? Quer dizer, ele batia ali, mas ele não chegava a destruir as armaduras de ouro. O Thanatos, com um ataque, ele conseguiu fazer isso. Então assim, cara, eu acho que dava pra você ter tido uma luta muito mais foda do que simplesmente o Thanatos bater, o Seiya desviar, o Seiya bater uma única vez e o Thanatos cair de base, tá ligado? Eu acho que dava pra ter elaborado algo bem mais foda. Eu acho que isso não é nenhum erro do anime, de ter simplesmente 6 episódios pra essa última temporada, mas sim um erro do próprio Kurumada mesmo, de querer finalizar logo a obra, basicamente. O cara basicamente rushou bastante. Eu até entendo o Thanatos ser derrotado com uma extrema facilidade para os protagonistas, para mostrar o quão forte eles ficaram. Só que depois eles vão enfrentar o Hades e eles são humilhados, cara. Só que todos eles despertam armaduras divinas. Todos eles ficam no nível, né, entre aspas ali, para tentar tancar alguma coisa contra o Hades. Só que não faz a menor diferença contra ele. Não faz a menor diferença, saca? O Seiya até consegue bater no Hades, até consegue ferir ele. Mas no final, o que você poderia esperar de uma luta usando a estratégia, usando a tática de batalha? Afinal, são os 5, cara. É uma das únicas vezes em que você vê os 5 lutando juntos pra derrotar um cara, velho. Eu até consigo relevar, mas isso joga de escanteio todos os outros protagonistas, saca? E tipo, daria pra ter uma estratégia a mais ali. Pra você ter noção, depois que todos eles despertam as armaduras divinas, simplesmente o Hypnos, que era outro obstáculo ali muito grande, no mesmo nível do Thanatos, se não pior, o Hypnos simplesmente é humilhado pelo Shiryu e pelo Yoga, tá ligado? E até na luta deles teve mais estratégia do que na luta contra o Hades, cara. É a luta final, é o ápice. É literalmente o que todo mundo tava esperando, era o que tava sendo hypado desde o início dessa saga, velho. E a gente recebeu uma luta de golpeia, 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 desvia, não, recebe o dano, levanta, golpeia e tenta a sorte aí, tá ligado? Ou seja, daria pra ter sido algo maior, daria pra ter sido algo melhor. Porque na luta contra o Hypnos, o Yoga e o Shun, o Shun, ele é atacado pelo Hypnos, ele é afetado pelo Hypnos, né? Ele fica incapacitado de lutar. E aí o Shiryu e o Yoga, eles observam a técnica do Hypnos, e quando o Hypnos vai tentar atacar eles com a mesma técnica, eles aplicam a lei de que um golpe não funciona 2 vezes contra o cavaleiro. E isso é muito foda porque mostra o desenvolvimento desses personagens. Mostra o desenvolvimento que os dois eles conseguiram aprender com os Cavaleiros de Ouro. Mas na luta contra o Hades, cara, onde você espera que seja uma luta foda mesmo, uma luta bacana do final da obra, simplesmente você não recebe isso. Você não é recompensado. São os 5 protagonistas, cara. É uma das únicas vezes onde os 5 protagonistas se unem juntos para derrotar um único cara. É uma das poucas vezes, uma das pouquíssimas vezes que isso acontece. E quando acontece, simplesmente não tem estratégia, não tem nenhuma tática para ser utilizada ali. E as armaduras divinas, elas são completamente jogadas de escanteio, porque o Seiya, ele até consegue acertar o Hades, né, como eu já falei, ele até consegue machucar o Hades, mas não é suficiente, velho. Simplesmente não é suficiente para derrotar o Hades de fato, tanto que quem derrota o Hades é a Athena, né? Então assim, e eu não gosto da parada porque eu acho que fica forçado, velho. Tipo, os 5 protagonistas, eles atacando juntos, não conseguem ferir o Hades. Mas o Seiya,
quando ele ganha um pouco de motivação, ele vê que a Athena tá em apuros, ele vai lá, levanta e consegue acertar o Hades. Joga ele lá pra puta que pariu. O Seiya, ele recebe o golpe de volta, né? Ele acaba sendo acertado pela espada. E aí vai gerar toda a trama do Next Dimension, né? E só, velho. Não tem mais nada, tá ligado? Então, assim, eu acho que dava pra ter feito algo muito mais foda, muito mais legal, muito mais à altura de Cavaleiro Zodíaco. Eu acho que, apesar de Cavaleiro Zodíaco ter estabelecido um padrão, né, de lutas, eu acho que por ser a luta final, ele tinha sim, vamos ser sinceros, ele tinha sim a obrigação de fazer algo foda, tá? Eu sei que talvez não fosse possível, mas ele poderia ter tentado, cara. Ele tentou ali na luta contra o Hypnos. Por que na luta final contra o Hades não poderia acontecer isso? Entendeu? Então eu acho que podia ter acontecido algo bem melhor, bem mais interessante nessa última batalha. Muito rushada, trilha sonora fraca, abertura e encerramento repetido, animação fraca, a arte do mangá não tem muito o que falar, né? Ela tá no mesmo padrão ali. Inclusive a arte das armaduras de ouro eu acho do caralho. Eu acho muito foda. A armadura da Athena é muito pica. A armadura do Hades, do Hypnos, do Thanatos também são muito foda. Entendeu? Mas de resto, velho, não tem algo muito interessante pra se comentar, tá ligado? E o nosso querido desprezível, a gente pode deixar Prólogo do Céu, né? Porque assim, me desculpa, tá? Eu gostava muito desse filme quando eu era moleque. Mas recentemente eu revi ele e eu percebi que ele não é tudo isso não. Definitivamente ele não é tudo isso não. Porque assim, cara, esse filme é arrastado demais, tá? Ele é lento, ele é monótono. Chega um momento que parece que até fica chato. Eu acho que pra muitas pessoas ele é chato pra caralho, tá? Pra mim não chega a ser chato. Eu acho que ele é lerdo, eu consigo perceber a lerdeza dele. Mas chato não chega a ser pra mim, porque eu sou muito maluco por Cavaleiro do Zodíaco, né? Então assim, qualquer coisa minimamente interessante, assim, a proposta do Prólogo do Céu é interessante. Então qualquer coisa minimamente decente ali, interessante, eu tô aceitando de braço aberto, tá ligado? Mas eu entendo quem consegue ver esse filme como chato, como sendo arrastado demais, eu consigo compreender perfeitamente. E assim, velho, ele tinha uma proposta interessante, só que, cara, ele demora muito para engrenar, e quando ele engrena, o filme acaba, tá ligado? Justamente porque esse aqui é o prólogo, né? A ideia do Kurumada era justamente fazer uma trilogia, se não me engano, de filmes. Então eu acredito que o segundo filme, né, a continuação do Prólogo do Céu, já seria mó porradaria, seria mó putaria, tá ligado? Mó combatezão fudido. E acabou que não foi isso que a gente recebeu, né? Infelizmente houve mó treta lá nos estúdios e tal. Acabou nunca tendo, né? Mas a obra de Prólogo do Céu é isso. Eu acho arrastado. Eu acho um filme que demora muito pra engrenar. Quando engrena, o filme acaba, né? Quando fica interessante, o filme acaba. Acho que os protagonistas, eles são mal aproveitados, tá? O Seiya, o Shiryu, o Yoga, o Shun. Acho que o Seiya é o único que de fato tem o maior protagonismo ali, tem a maior atenção. Mas é óbvio, né? Ele é o Seiya, né? Ele literalmente tá no nome da obra, então acho que ele tem que ter, sim, um pouco mais de destaque. Mas, cara, seria muito interessante ver a conclusão do Yoga, do Shun, do Shiryu e do Ikki depois da saga de Hades, saca? Depois que você termina a saga de Hades e aí você descobre que o filme é a continuação daquilo, você fala, caralho, eu quero saber como ficou esses personagens, porque a saga de Hades acabou e acabou com um gancho absurdo pra uma continuação, velho. Ninguém sabe o que aconteceu com aqueles personagens, ninguém sabe o que aconteceu com os protagonistas, entendeu? E aí no Prólogo do Céu você não tem nenhuma mençãozinha desses personagens fazendo uma menção à saga de Hades, entendeu? E eles têm uma luta, né? Pra cada um dos quatro, né? Eles lutam em dupla. Eles têm uma única luta, a luta fora de tela, basicamente. A luta do Shun e do Ikki é basicamente o Ikki MVP e o Shun suporte. Sendo que se fosse no mangá, se fosse no material original mesmo,
Era pro Shun tá sendo quase tão útil quanto o Ikki, né? Era pro Shun tá batendo quase tanto, ou talvez até mais do que o Ikki, né? E na luta do Shiryu e o Yoga, ele simplesmente nem mostra, tá ligado? Então, é foda. E a luta do Seiya até que é interessante, a luta do Seiya contra o Toma lá, mas é pouca coisa também, não tem como avaliar muito bem. Eu acho que chega a ser desprezível, porque até esses dois aqui, ó, até esses dois aqui conseguem ser mais, conseguem passar mais emoção do que esse daqui, de fato. Então, assim, cara, eu acho que é isso. Dá pra acabar esse vídeo por aqui, porque já tá absurdamente gigantesco, né? Então, é isso aí. A gente... Essa aqui é a minha tier list suprema, irrefutável. Absolutamente ninguém pode dizer o contrário, tá? Saga a saga de Hades é melhor sim que a das 12 casas. Não me tente convencer o contrário, porque você não vai conseguir. Assim como eu tenho certeza que eu não vou conseguir te convencer que a saga do santuário da saga de Hades é melhor que a saga do santuário do clássico. Mas na minha cabeça deturpada, isso é uma coerência. Isso é verdade. Entendeu? Então é isso. Primeiro, que se você chegou até aqui, meus parabéns, você é um guerreiro. E segundo, que muito obrigado. Eu realmente agradeço por ter tido a companhia de vocês durante esse tempo. Esse canal foi criado com o intuito de ser algo mais descontraído e nem um pouco comprometido, mas no final é algo que eu realmente gostava muito de fazer e, de certo modo, tive um interesse em trabalhar aqui produzindo esses conteúdos. Eu realmente espero que em algum momento eu tenha conseguido arrancar um sorriso de vocês que aqui acompanhavam o conteúdo, e eu espero que em algum momento vocês tenham gostado disso aqui, porque querendo ou não, eu investi bastante tempo da minha vida neste canal. Então, novamente, muito obrigado. Eu realmente sou grato pela companhia de todos. E agora apenas sigamos em frente, né? Então começamos um ano novo, o ano de 2025, e eu espero que para todos que estejam escutando isso, seja um ano cheio de vitórias e conquistas, que seja um ano melhor que o ano de 2024 e todos os anos que passaram, e que nós possamos ter um dia melhor, um dia mais agradável para todos que vivem ao nosso redor e para nós mesmos. Durante muito tempo da minha vida, eu enxerguei o mundo muito preto no branco, mas hoje eu consigo, pelo menos eu tento enxergar ele de uma forma diferente. Talvez algum dia eu possa encontrar a resposta para esse pensamento que eu tenho, mas se você tem um pensamento parecido com o meu, eu espero que você também consiga. No mais, é isso. Eu me despeço de vocês e novamente, muito obrigado pela presença de todos. Até mais.